Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a resolução de problemas do segundo grau. Hoje todos os seus problemas serão resolvidos, legal? Então vamos lá. Quando eu falo em resolver um problema, eu vou falar de problemas que envolvem equações do segundo grau. Nesse caso, nós devemos seguir três passos. Primeiro, encontrar a equação que representa matematicamente o problema. O segundo passo seria determinar as raízes dessa equação. E, no terceiro passo, interpretar o valor das raízes, verificando a compatibilidade com os dados do problema, levando em consideração sempre o universo da questão. Para ficar mais claro, nós vamos resolver alguns problemas com equações do segundo grau. Legal? Vamos ao problema número 1. Problema número 1 diz: a soma de um número positivo com o seu quadrado é 72. Escreva a equação do segundo grau que encontra esse número. Então, nosso objetivo é só escrever a equação do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos para a resolução. Observe que o número procurado pode ser escrito por x. Vamos chamar de x o número procurado. Traduzindo a linguagem escrita pela linguagem simbólica matemática, tem-se a soma de um número, a soma, sinal de mais, um número, x, com o seu quadrado, x ao quadrado, vou usar o sinal de igual, 72. Então, simbolicamente seria x mais x ao quadrado igual a 72. Na forma reduzida, a equação do segundo grau pode ser escrita como x ao quadrado mais x menos 72 igual a zero. Legal? Observe nesse problema que ele pede um número positivo. Então, somente a resposta positiva deve ser considerado caso eu tenha que resolver, encontrar esse número. Como o exercício pediu só a equação, o exercício está resolvido. Legal? Vamos para mais um problema? Vamos ver se fica claro o que nós estamos tentando explicar. O problema 2 diz o seguinte: a área de um terreno retangular é 1.728 metros quadrados. Se o seu perímetro é 168 metros, então escreva a equação quadrática que permite a obtenção das dimensões do terreno. Novamente, nós só vamos escrever a equação, legal? Então vamos lá. Vamos chamar de x1 e x2 as medidas dos dois lados da região. Legal? Então vamos lá. Aqui eu tenho um retângulo. Um lado vai ser x1 e o outro lado vai ser x2. x1 e x2 são as duas raízes da equação. Legal? Então observe. Quais são as informações? A primeira informação diz que a área é 1.728 metros quadrados. A área é o produto das dimensões. Então significa que x1 vezes x2 é igual a 1.728. A outra informação é relativa ao perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Eu tenho dois lados medindo x1 e dois lados medindo x2. Então tem-se que 2x1 mais 2x2 é 168. O que eu posso fazer? Dividir por 2. E essa equação fica escrita na forma x1 mais x2 é igual a 84. Legal? Observe que x1 e x2 são as raízes da equação. Eu tenho a soma e o produto. Uma equação do segundo grau pode ser escrita na forma x ao quadrado menos a soma de raízes mais o produto das raízes. Então, a equação procurada vai ser x ao quadrado menos a soma, menos 84, mais o produto, mais 1728. Legal? X ao quadrado menos 84x mais 1728 igual a zero é a equação procurada. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir em frente. Vamos agora resolver um problema até o final. Não só escrever a equação, mas achar também as raízes e escrever a resposta do problema. O problema 3 diz o seguinte: André tem um terreno com as seguintes medidas: 23 metros de comprimento por 16 metros de largura. Ele deseja aumentar a área desse terreno
para 816 metros quadrados, acrescentando faixa de mesma largura a um dos lados e ao fundo desse terreno. Qual deve ser a medida das larguras dessas faixas? Então vamos fazer aqui a representação da figura. Em verde eu tenho o terreno atual do André, 26 e 16. Legal? Vou acrescentar tanto na frente como no fundo uma faixa de largura X. Então o novo terreno vai ter 16 mais X e 26 mais X, sendo as suas dimensões. Eu quero que o terreno passe a ter uma área de 816 metros quadrados. Então, vou deixar a figura aqui e vamos resolver. Sabendo que a nova área é 816, a área é o produto das dimensões. Então, quer dizer que x mais 16 vezes x mais 26 é igual a 816. Vamos então agora escrever na forma reduzida a equação do segundo grau que resolve esse problema. Fazendo aqui a propriedade distributiva, eu tenho x vezes x, x vezes 26, 16 vezes x, 16 vezes 26. Então eu vou ter x vezes x, x ao quadrado, x vezes 26, 26x, 16 vezes x, 16x, 16 vezes 26, 416. E o 816, que era positivo, passou para o primeiro membro, negativo. Reduzindo os termos semelhantes, eu tenho a equação x ao quadrado mais 42x menos 400 igual a 0. Se o problema tivesse somente pedido a equação, estaria encerrado. Só que aqui ele pede qual é a largura x dessa faixa. Legal? Então vamos resolver. Resolver essa equação. Tirei a figura e vamos colocar aqui do lado a resolução da equação. Observe que o A vale 1, o B vale 42 e o C vale menos 46. Para calcular as raízes, eu primeiro vou calcular o valor de delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. B é 42, A vale 1 e C vale menos 400. Então, 42 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 400. Fazendo os cálculos, 42 ao quadrado, 1.764. E 4 vezes 1 vezes 400 é 1.600. E menos com menos fica mais. Legal? A soma, o valor de delta vai ser 3.364. Até aqui sem problema? Então vamos calcular as raízes. E para calcular as raízes vou usar a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara. X é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. O B vale 42, então fica menos 42. Mais ou menos a raiz de delta, 3.364, sobre 2A, 2 vezes 1. Calculando as raízes, para o x1 vou usar o sinal de mais, menos 42 mais a raiz de 3.364 é 58, e 2 vezes 1, 2. Fazendo menos 42 mais 58, eu tenho 16 dividido por 2, que é igual a 8. Essa é a primeira raiz da equação. Vamos calcular o x2, a segunda raiz. Como é mais ou menos, usei o sinal positivo, agora o sinal negativo. Menos 42 menos 58 vai ser menos 100. Dividido por 2 vai ser menos 50. Observe que x é uma largura de uma faixa. Então, ela tem que ser um valor positivo. Quer dizer que a resposta negativa eu vou descartar. Então, a resposta do problema será a largura das faixas é 8 metros. Tranquilo? Sem problemas? Beleza? Legal? Então tá, gente. Agora nós vamos lá para o AVA resolver as atividades propostas. Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.